Graça e paz a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao quinto dia do devocional sobre vida cristã. Para refletirmos sobre essa temática, eu escolhi o texto aqui de Mateus, capítulo 16, o versículo 24 e o versículo 25, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, acha-la-á. É interessante a questão que Jesus aborda de que quem quer ganhar a vida, perde. E quem perde, ganha. Parece que é um paradoxo. Quando eu perco, eu perco. Quando eu ganho. Mas aqui, no reino de Deus, há uma inversão. Quando eu perco, dentro da concepção de mundo, eu ganho para Deus. E quando eu, na realidade, ganho para Deus, eu perco na concepção de mundo. E é interessante que aqui Jesus, no contexto, ele fala sobre a sua missão, que ele iria à cruz, que ele iria ser preso, que ele iria morrer. E aí Pedro vai e repreende Jesus, dizendo que ele não deveria acreditar nisso, que isso não iria acontecer. E aí Jesus, ele duramente repreende Pedro, dizendo que aquelas palavras provinham de Satanás, que ele tinha que sim ir à cruz e morrer, que era essa a sua missão. Jesus, ele estava convicto de que ele tinha que fazer a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai era morrer por uma causa maior, a causa da salvação dos eleitos de Deus. E aí, na sequência, Jesus, ele se reporta aos discípulos, mostrando assim: seguindo o meu exemplo, assim também são os seguidores de Jesus. Aqueles que vão me seguir são aqueles que vão ter as mesmas pisadas que eu tive. Vão ser exemplo, como eu fui o exemplo maior. Nesse caso, Jesus deixou um exemplo duro para os seus discípulos, que era o exemplo de renunciar a sua vida em favor de uma causa maior. Então, a vida cristã não é uma vida de fantasia, não é uma vida de sonhos pessoais ou de ambições individuais. A vida cristã é uma vida pautada na renúncia pessoal para que uma causa maior seja estabelecida. Na caminhada com Cristo, nós aprendemos que diariamente nós vamos perder. Perder para as nossas vontades, perder para os nossos sonhos, perder para os nossos projetos, para que a vontade de Deus prevaleça. Então, os nossos interesses pessoais têm que ficar em segundo plano, para que o reino de Deus seja estabelecido em nossas vidas. Quem não tiver o coração preparado para isso, Jesus aqui dizendo aos seus discípulos, quem quiser ganhar o mundo vai perder para com Deus. Então, na caminhada com Cristo, a renúncia é fundamental. Livre, aventurados são aqueles que já não vivem mais para si. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Palavras do apóstolo Paulo. Então, essas palavras ditas pelo apóstolo Paulo também são palavras que nós, como cristãos, como pessoas que amam o Senhor, que desejam fazer a sua vontade, essas palavras têm que estar em nosso coração. É uma luta diária. Claro que a minha natureza, ela quer prevalecer, mas eu tenho que lutar diariamente para que o meu eu esteja crucificado com Cristo, para que eu possa viver segundo a vontade do Senhor. Essa é a pauta principal, a pauta principal na caminhada cristã. Meu início de conversão, na época que eu estava me preparando para fazer o treinamento numa agência missionária, foi indicado no livro
é, Heróis da Fé, do Orlando Boyer, né? Orlando Boyer. Heróis da Fé, ele retrata a biografia de 20 homens que foram exemplos de pessoas de fé. E é interessante que ao ler esse livro por várias e várias vezes, eu fiquei apaixonado pelas histórias, pelas biografias desses homens que fizeram história, que foram pessoas que glorificaram a Deus com as suas vidas. Eu pude observar nessas 20 biografias que havia 3 semelhanças. Cada um Deus utilizou para uma determinada obra. Uns foi para entrar em meio das florestas e pregar aos índios, outro foi para abrir orfanatos, outro foi para pregar no oeste da África, e cada um deles tinha uma história a escrever. Porém, eles tinham semelhança em 3 aspectos. Os 20 homens, ao ler esse livro, a gente percebia que eram homens de palavra, homens que estudavam, que liam, que amavam as escrituras, homens sábios, conhecedores do livro sagrado, homens que dominavam o livro. Também, uma segunda característica, eles eram homens extremamente dedicados à oração. Eram homens que se rasgavam na presença de Deus, homens que se entregavam ali horas e horas em oração, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. E a terceira característica eram homens que haviam renunciado às suas vidas para viver aquilo que é a vontade de Deus. Então, na vida cristã, nós temos que entender que só vamos realmente cumprir o nosso chamado quando priorizarmos o reino de Deus, quando renunciarmos os nossos sonhos pessoais para que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. E renunciar não é algo ruim, não. Renunciar é algo glorioso, porque quando nós renunciamos os nossos projetos temporários, nós abraçamos aquilo que é eterno. Nós abraçamos o reino de Deus. Nós abraçamos a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Então, renunciar é a marca do verdadeiro discípulo. Que nós possamos seguir as mesmas pisadas do Mestre, que viveu para uma causa maior. Que nós possamos também viver para uma causa maior. E essa causa maior é o reino de Deus. Deus abençoe.